Nós viemos para estar na fé de Juan e de Laís. Ele, quando nos mandou o convite para estar aqui, e nós viemos estar aqui, havia uma proposta na mensagem. E a proposta era, a partir do sertão, Deus trazer algo extraordinário a partir daquele lugar. E a gente descobriu, quando lê a Bíblia, a gente descobre que Deus tem um interesse muito grande nesses lugares desertos. Deus tem interesse muito grande no sertão. Eu vim aqui te dizer, ou te relembrar, que Deus tem um grande interesse pelo sertão. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Eu queria fazer uma pergunta, lemos o texto. Quantos aqui são natural do sertão ou agregado ao sertão? Fica em pé aí para a gente conhecer. Quem são do sertão mesmo? Deus, sou daqui, sou natural. Natural. Eita! Cadê? Faz assim aí, queremos ver. Muito bom, muito lindo mesmo. A gente que não é natural daqui, a gente, pode sentar, a gente veio para agregar a fé da gente à fé de vocês. Quem não é do sertão, fica em pé aí. Quem não é do sertão, fica em pé. A gente veio para agregar a nossa fé, a fé que vocês têm. A gente vai dizer que a gente acredita que desse lugar, a partir deste lugar, Deus vai fazer coisas extraordinárias no Brasil e no mundo. Amém ou não amém? Nós viemos para declarar que estamos juntos à fé de vocês. A gente acredita nisso. Principalmente quando Deus diz o que diz na palavra dele. Pode sentar. Que é a base do nosso texto para a nossa conferência. Isaías 41, versos 18, 19 e 20. Sejam todos bem-vindos. Isaías 41, 18 a 20. Olha o que é que Deus diz em relação a um sertão, a uma terra seca. É uma palavra da parte de Deus. Deus olha para aquele lugar, se apaixona e diz o que diz. Amém ou não amém? Abrirei rio nos altos desnudos e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Agora vem o versículo 19, onde estamos tendo base. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste, o almeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam e considerem juntamente e entendam que a mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel criou. Aí a gente viu ontem, dentro desse interesse de Deus, ele molha a terra e ele diz, eu vou plantar árvores nessa terra. E quando Deus sai para plantar árvores na terra, ele planta sete espécies de árvores. Ontem a gente viu a primeira espécie de árvore que nós conversamos sobre ela, que foi o cedro. O cedro ele veio para mostrar o que está ligando aquele deserto a Deus. O cedro era usado para sacrifícios, era a madeira dos sacrifícios. Quando a Bíblia fala do cedro, ela fala que naqueles sacrifícios que eram feitos para Deus, os cedros estavam lá e eles faziam o fogo. E a partir daquele fogo, os sacrifícios eram apresentados.
E a gente observa por que Deus mandou plantar cedro lá no deserto, lá no sertão. É porque a madeira do cedro, além de queimar os sacrifícios, ela é uma madeira que significava algo muito profundo. Ela tinha durabilidade no seu serviço. Ela não queimava e virava cinzas rapidinho. Ela queimava, mas ela passava muito tempo queimando. Aí nós viemos aqui ontem e declaramos que o fogo que Deus vai trazer a partir do sertão vai durar muito tempo sobre a terra. Essa foi a nossa palavra ontem, que não seria aquele fogo que faz hoje, em poucas horas vira cinza. Deus mandou dizer para aqui, para esse lugar, que o que ele vai fazer com esse plantio dele, com essa morta, vai gerar um fogo que terá durabilidade. Vocês vão receber uma graça que vai ter durabilidade. Vocês vão receber uma unção que vai ter durabilidade. Vai ter um mover tão grande que vai ter durabilidade. Essa é a primeira etapa. Quando nós vamos observar o texto direitinho, a segunda árvore que Deus plantou, que disse, eu plantarei no deserto cedo. E ele fala de uma segunda árvore. Ele diz, eu vou plantar lá no sertão a acácia. Olha, o cedro tinha um significado. Deus está dizendo, eu quero fogo no sertão. Quero muito fogo no sertão. Tem sertanejo aí? Deus quer muito fogo. Diga para quem está ao salão, Deus quer muito fogo aqui no sertão. Muito sacrifício aqui no sertão. Amém ou não amém? Aí quando ele fala na acácia, plantarei no deserto cedo, e a acácia ela simboliza força de superar desafios. Vai ter desafio? Vai. Mas Deus está plantando a acácia que representa a força de superar desafios. Olha como Deus usa a inteligência dele para dizer, vou regar a terra e vou plantar, lá naquela região deserta, árida, vai ter árvores que vai ser um sombreiro extraordinário, mas além do sombreiro, vai ter significado espiritual. Quando ele passa para a acácia simboliza a provisão de Deus. O que simboliza a acácia? É provisão de Deus no deserto. Todas as vezes que você vai ver a acácia aparecendo ali no contexto bíblico, ela está falando que Deus vai prover. Então uma palavra que vamos sair do sertão significa que vai ter provisão de Deus nessa terra para que essa obra seja feita. Deus vai prover, recebe. A provisão não vem de braços humanos, a provisão vem do braço de Deus. A coisa não vai acontecer a partir da que a gente tem, mas a coisa vai acontecer a partir daquilo que Deus é e daquilo que Deus tem. Diga, eu creio, e diga, aleluia. A acácia também fala outra coisa muito interessante. A acácia fala de transformação humana. Quando nós vamos para a acácia, ela fala de Deus transformando os homens. Todas as vezes que você vai observar o contexto onde uma acácia foi plantada, é porque ali haveria transformação de homens. Vamos falar transformação dos tempos. O primeiro tempo é aqueles que são do sertão, que Deus vai transformar num nível tão glorioso. Ei, vai ter um nível de transformação tão glorioso na tua direção, sertanejos. Vai ter um nível de acontecimento espiritual tão alto na tua direção, que Deus vai te impelir, a partir deste lugar, ser agente de transformação para outros. Aí quando ele vem lá, simboliza força de superação, simboliza a provisão de Deus. A acácia simboliza transformação humana. E a partir do interessante que
que a partir do sertão, que você vai ver vidas transformadas. A transformação vai chegar ali, por causa de vidas que sairão daqui. Essa é a nossa credibilidade. Imagina onde você vai chegar, e Deus vai dizer, e vim transformar essa região. E quem é que chegou aí? Um sertanejo. Vindo lá do sertão de Alagoas, do sertão de Pernambuco. Deus vai fazer isso. Tu crê ou não crê? Além de transformação, ele mostra que a acácia foi a madeira que Deus usou, preste bem atenção, para construir a Arca da Aliança. Como é que Deus agora pede que lá dentro desse sertão, desse deserto, se cultive esse tipo de árvore que deu origem a algo que representou a presença dele? Quando Deus diz agora, eu plantarei a acácia lá, ele está acreditando que a presença dele será viva, que esta arca espiritual será construída com esta madeira. Se tem acácia, vai ter arca. Se tem arca, vai ter a presença. Se tem a presença, a gente tem o que a gente precisa para fazer o que a gente precisa fazer. Tu está me entendendo? Deus está dizendo aqui agora que vai ter construção de arca. A presença dele vai ser evidenciada. Por isso que ele vai inteligentemente, ele coloca as árvores necessárias para o sertão. Ele coloca a acácia. A acácia é uma árvore que não se dobra. Ela floresce, quando ela floresce, ela apresenta a sua beleza. Mas a beleza da arca, aliás, da acácia, está na sua fidelidade. Durabilidade, fidelidade, integridade. Aí você observa uma madeira que representa a fidelidade, uma madeira que representa integridade, Aí Deus planta essa lá e diz, olha, vejam o que é que eu estou plantando no sertão. Ele planta nisso para que este tipo de madeira seja usada pelo sertanejo. Vai ter integridade a partir daqui, vai. Vai ter fidelidade a partir do sertão, vai. Vai ter beleza a partir deste lugar, vai. Aí você começa a entender que a acácia, ela fala da natureza de Deus. Por quê? Porque se a própria madeira serviu para fazer algo que representasse a natureza de Deus, que é a arca, que seria levado de um lugar para o outro, representando a presença de Deus, Deus está dizendo, eu vou colocar no vosso sertão uma árvore, um bosque, onde haverá acácia, que vai mostrar como a minha natureza é incorruptível. Aí vocês dizem, do sertão para o mundo, com a missão de levar a natureza incorruptível de Deus. Deus vai descer sobre você, vai te colocar no meio dessa floresta e vai dizer, aproveite esse sombreiro, aproveite essas madeiras, faça do vosso chamado, do vosso ministério, aquilo que essas madeiras representam para a sua vida. A acácia, gente, ela estava ali como um ponto de partida para a implantação de uma nova natureza na vida dos homens. Aquele homem que era acostumado a fazer, pintar, bordar, a partir da acácia, com a natureza de Deus plantada ali, vai gerar uma nova natureza no homem. Por isso que quando você dá de cara com Isaías 41, todo esse texto onde Deus diz que vai plantar, ele está falando sobre o Redentor que viria. Todo esse texto fala da redenção que se espalharia.
E você sabe que o Redentor é Jesus. Aí ele vem e diz que vai plantar, fazer esse bosque extraordinário e colocar esses tipos de árvore lá, é para que essa redenção aconteça. E nós viemos declarar nesta noite que essa redenção vai acontecer, porque Jesus vai colocar uma nova natureza em cada vida que você encontrar, que o sertão trabalhar para levar. Tu está entendendo? Por quê? Aqui tem a acácia. Amém ou não amém? Estão me entendendo? Aí a gente vai lá, o texto diz: plantarei no deserto, plantarei no sertão o cedro. Sinta-se representado por esse cedro. Plantarei no sertão a acácia. E ele fala agora interessante: plantarei no sertão a murta. A murta é interessante. Quando a gente fala de murta, a gente fala de uma árvore que tem as folhas pequeninas, mas extremamente verdes. Aí Deus está dizendo que vai plantar lá no sertão a murta, que são árvores que têm muitos ramos, folhas muito pequeninas, que carregam um brilho muito forte. Ei, vai brilhar. Deus não está plantando essas árvores aqui só para plantar, é porque vai sair luz do sertão, vai sair brilho do sertão, o sertão vai brilhar. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Aí você já está garantido, já tem fogo. Tem fogo ou não tem fogo? O cedro está aí, já tem fogo, tem acácia, tem a presença. Aí agora está dizendo tem brilho. Então não tem como esconder o brilho que Deus vai colocar no povo sertanejo que ele pertence. Diga: eu recebo. Está fraco? Eu recebo. A murta, ela não perde a sua beleza. O sol pode estar castigante, a murta continua lá, verdinha e brilhante. A noite vem, pode dar um frio daqueles. Você olha para a murta, ela está lá, verdinha e brilhante. Não há nenhuma situação que tire o brilho da murta. O que é que Deus está dizendo? Se é do sertão, se é nesse pensamento que você está, Deus está dizendo: eu vou dar um brilho a você que nenhuma circunstância vai tirar. Então receba aquele brilho que Deus quer te dar esses dias aqui, que é o brilho que representa por esta árvore chamada murta. Ela não perde a sua beleza, ela não perde o seu brilho, ela não precisa de solo tão favorável para ser o que ela é. Tu está me entendendo? O solo aqui não é bom, o lugar aqui não é bom, não precisa. Deus plantou a murta. Deus sabe que plantio ele fez no sertão. Ele botou essa árvore lá para representar a sua beleza, o seu brilho. Então a gente está recebendo o que o Senhor disse: plantarei no deserto o cedro, plantarei no deserto a acácia, plantarei no deserto a murta. Quando Deus está plantando a murta, Ele está dizendo: estou plantando algo, folhas que perfumam, que dá cheiro agradável ao ambiente. Você vai sentir que a coisa vai funcionar quando o ambiente ficar cheiroso. O que é isso? É a murta. A murta traz um cheiro, não só brilho, mas traz beleza, não só beleza, mas traz um cheiro. E ela está ali para funcionar. Como o Juan falou no início aqui, Deus não estava simplesmente querendo criar um jardim bonito para colocar, não.
tem uma função. Essas árvores, este plantio, esse bosque divino tem uma função. Deus quer utilidade dentro daquilo que Ele coloca. A murta tem um poder incrível. Pergunte qual? Na murta tem um poder de cura. As folhas da murta, ela tem poder de curar. Por isso que quando Deus ele coloca a murta lá, Ele está pensando num povo doente que vai receber murta e a murta vai curar. Ela tem um poder de cura tremendo. E Deus está dizendo para a gente hoje, eu estou plantando essas árvores no sertão de Alagoas e Pernambuco, para que vocês entendam o que vocês precisam fazer. É do sertão para curar. Curar metrópoles, curar vilarejos, curar nações. É do sertão partir cura de Deus. Quantos querem que daqui deste lugar do sertão vai sair cura de Deus para nações e povos? Vai sair cura de Deus. Tu crê mesmo? Pergunta quem está ao seu lado, tu crê mesmo que Deus vai ministrar cura a partir dessa terra seca, árida, quente? Quem crê, diga, eu creio! Deus levantará o sertão para ser cura. Tem muita gente que Deus vai usar saindo desse lugar e vai impor as mãos e vai ser liberada cura. Vai chegar em ambientes escuros e o ambiente vai receber luz. Tu está entendendo o que é que Deus vai fazer? Porque Ele está plantando espiritualmente essas árvores aqui. Irmãos, interessante que quando vai lá para eu creio que é Levítico capítulo 23, vai lá aquelas ordenanças de festas. E quando se fala da festa dos tabernáculos lá até hoje, quando você vai em Jerusalém, eles armam cabanas fora de casa. Mas havia uma lei que Deus tinha dito ao povo, ao seu povo, que quando ele chegasse na terra dele, tivesse habitantes de casa, habitando em suas casas, uma vez no ano, por 7 dias, eles construíssem fora da sua casa a tenda, e geralmente, em sua totalidade, essas tendas que eles construíam e passavam a morar por uma semana, podia chover, podia cair raio do céu, só quente, eles precisavam estar lá, para que eles pudessem lembrar da graça, da misericórdia, da libertação de Deus a seu favor. Mas o interessante é que essas casas que eles faziam no meio, fora de casa, elas eram cobertas com a folhagem da murta. Eles estavam lá, mas estavam debaixo daquela planta que não perdia o seu brilho por nada. E ele estava ali para refrescar a memória, para não deixar apagar o favor de Deus com a sua vida. Por isso que Deus está dizendo, eu vou plantar a murta no sertão, para que vocês não se esqueçam de como eu fui e sou favorável com cada um de vocês, de onde eu tirei e de onde eu coloquei vocês. Tu está entendendo? Aí Deus diz, coloque murta nessa floresta aí, para que eles nunca esqueçam de quem foram e do que eu fiz na vida deles. Muitos que saíram deste lugar, é porque eles serão testemunhas em si mesmos, do que Deus fez. Eles serão testemunhas de si mesmos, do que Deus aprontou na sua vida. Aí Deus disse, agora você vai mostrar
a murta que você é lá longe. Você vai mostrar esse brilho que você tem ali. Você vai mostrar quanta cura eu tenho ali. Você vai mostrar que você não perde a sua beleza em tal lugar. Por isso que estamos aqui para nos unir com vocês na credibilidade que Deus está fazendo um grande bosque no nosso sertão, plantando as suas árvores, dando qualidade de vida ao povo, para que o povo possa fazer o que precisa ser feito. A murta é para que ele possa estar na mente: nunca esqueça o que eu te fiz. Quem pode aqui dizer: Deus fez grandes coisas na minha vida, na minha família? Quando ele faz a murta, ele está dizendo: você nunca vai esquecer o que eu fiz com você. Por isso que a murta está lá, para lembrar. Por isso que quando ele saiu, uma vez por ano, saiu e passava uma semana fora de casa, a porta estava ali, telhado, tudo lindo, mas ele precisava ficar aqui, para não esquecer do que Deus fez. A murta, ela é um tipo de árvore que quando fazia essa cobertura, aqueles que estavam debaixo dela, resistia o frio e resistia o calor. Deus está dizendo: você vai resistir frio e calor, porque eu não estou aqui, estou para ser Deus na tua vida. Aí você vai ter a murta sobre você para dizer: eu resistirei a qualquer frio e a qualquer nível de calor. Amém ou não amém? Por isso que a murta está também no nosso ponto de partida, para que Deus mostre a sua capacidade de trazer vida a lugares improváveis. Ninguém iria investir naquele deserto, naquele sertão, mas Deus disse: eu plantarei, eu investirei, e Ele investiu. E Ele não plantou qualquer coisa, Ele plantou árvores que tinham um significado espiritual para a nossa vida, ao ponto que nós estamos lendo, estudando elas e aplicando estas lições na nossa vida hoje. Amém ou não? Amém. Por isso que Deus está dizendo: eu invisto, eu toco, eu mexo, eu mudo, eu faço, eu dou, eu crio, eu gero. Porque o sertão pertence ao Senhor. E Ele quer fazer a partir deste lugar coisas tremendas na face da terra. A partir do sertão, Deus vai fazer coisas tremendas na face da terra. Eu vou ter que levar essa ideia, porque nós temos no outro lado, é para cá, Pernambuco, para cá. Eu rodei tanto aqui. Nós temos no outro lado, aqui no sertão, temos 13 igrejas ao lado de Salgueiro, dentro das Caatingas. E é um povo muito bonito também. Nascido lá na região, mas é um povo lá dentro das Caatingas, mesmo lá dentro do sítio. Nossas igrejas só tem uma na cidade, que é em Verdejante, que é a igreja mãe. Estamos lá há 30 anos que a gente investe naquela região. Mas as árvores começaram a florescer e dar o seu fruto. E a gente está começando a ver a coisa funcionar. Ao ponto que uma das nossas igrejas que está sendo construída num sítio, depois do Verdejante, em São José do Belmonte, lá de por dentro, quase chegando no Ceará, no sertão do Ceará, onde vamos inaugurar o mês que vem essa igreja. Atrás da igreja estamos construindo uma base missionária para receber os nossos irmãos, para que eles entendam a história do povo nordestino e sertanejo. E eles é quem estão fazendo. Hoje mandaram um vídeo para mim, terminaram os terraços de cima, tal, mandaram um vídeo. Eu disse: meu Deus, como é que está podendo fazer? Porque Deus tem um interesse muito grande nesse povo sertanejo. A partir do nosso sertão,
prepare-se Alagoas, prepare Pernambuco, Ceará. A partir do nosso sertão, Deus vai fazer uma revolução na face da terra. Amém ou não amém? Eu resolvi me aliar à proposta dos pastores daqui dessa região. Resolvi isso. Amém ou não amém? Aí o que é que ele diz lá? Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. O cedro tem tudo a ver com fogo, que Deus vai ministrar. A acácia tem tudo a ver com o divino, com a essência de Deus, com a presença de Deus. A murta tem tudo a ver com a beleza, o brilho que não podemos perder. Aí agora vem a outra árvore tremenda, a oliveira. Lembra alguma coisa, oliveira? Lembra alguma coisa, oliveira? Lembra o quê? Azeite. Azeite lembra o quê? Unção. Aí Deus disse, eu vou plantar lá no meio do deserto, lá no meio do sertão, eu vou espalhar oliveira para tudo quanto é lado. Porque Deus tem interesse de ter o sertanejo, o povo do deserto, o povo do lugar árido, debaixo de uma unção tremenda. E nós viemos aqui hoje para liberar sobre a tua vida uma unção tremenda da parte de Deus. Porque o que vai fazer a coisa funcionar não é a força do nosso braço, não é a nossa inteligência, não são os nossos planos, mas o que vai fazer o sertão ser o que ele vai ser é a unção de Deus que está plantada nela. E diz o Senhor, eu plantarei no sertão oliveiras. Deus está dizendo, vai ter uma unção específica nessa terra. Te prepara. Dê uma tapinha no sertanejo aí dentro. Te prepara que o sertão vai receber uma unção tão gigantesca. Desculpe os da cidade grande litoral. Mas parece que Deus está dizendo, vocês vão cair o queixo quando vê o que vai vir de lá. Alguém topa? Alguém diz, pode contar comigo? Se o Senhor está dizendo que a oliveira vai ser plantada, eu quero. Agora, por que foi que Deus colocaria ali oliveiras também? O que ele colocou já foi suficiente. A murta, meu Deus. A acácia, meu Deus. O cedro, meu Deus. Agora ele acha pouco e coloca oliveira. Deus quer a coisa completa. Olha para mim. Deus sabe que sem unção a gente não vai para canto nenhum. A gente não faz nada. A gente se cansa. A gente ferruja. Não funciona. O trabalho não fica... Aí Deus está dizendo, se você quer, confie no meu plantio. Eu estou saindo do meu lugar e estou levando mudas de oliveira para plantar nesse sertão. Aí você diz, pode trazer, Deus, que eu vou corresponder ao plantio que você está fazendo nessa terra. A oliveira não somente representa unção, mas representa também bálsamo. Bálsamo que gera cura, que gera força. Bálsamo que gera graça. Então Deus está dizendo para a gente, eu vou agitar essa região. Com o quê? Com o fruto das oliveiras. Vai ter uma agitação tão grande no sertão. Tem gente que não quer, não deu nem aleluia. Vamos lá. Vai ter uma agitação tão grande no sertão. Quem vai casar é a unção. Na vida dele, dela, daquela ali, daquele. Onde tiver um sertanejo disposto. Deus está dizendo, eu vou fazer uma agitação.
agitação. Não tem coisa mais poderosa para agitar uma região do que a unção, e Deus sabe disso. Por isso que quando Deus entra no deserto, e ele viu aquela terra sem nada, ele bateu no peito e disse: eu vou plantar essas árvores ali. E ele sabia por que iria plantar. Porque a madeira seria usada, o fruto seria usado, as folhas seriam usadas. Todas elas teriam utilidade na grande proposta e projeto de Deus para aquela região. E eu quero acreditar que vocês estão dentro desse projeto de Deus para a região do sertão. Vai ter unção, viu? Curva sua cabeça aí. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vai ter unção. Essa unção que simboliza a força de Deus, a agitação de Deus, que será um ponto de partida do sertão, mas não é na força de homem, é na força de Deus, na graça de Deus, na unção de Deus, no bálsamo de Deus. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, pode cantar uma canção. Que esta unção seja liberada, feche seus olhos, sobre a tua vida. Um bosque de oliveiras, meu Deus. Deus está dizendo: eu estou disposto a energizar esse povo. Deus vai colocar energia espiritual em você. Você não veio, você não é sertanejo. Deus vai colocar energia espiritual na sua vida. O que você precisa na unção, Deus está disposto a lhe entregar a unção que você precisa. Curva a sua cabeça e diga para Deus: por favor, estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração, Senhor. Perca o brilho, do primeiro em nome de Jesus. Por ti, não quero que me se perca. Desejo O desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. vem só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência. Deus já te vai te curar. Vem Deus, vem Deus, libera.
Coloque-se em pé. Coloque-se em pé. Declare. Vem sobre mim, vem sobre mim, Senhor. 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 Vem, Senhor. Pra te adorar, quero ser teu perfume, viver sem puxar teu jardim particular. Escuta. Nós vamos orar. Encerrando. Amanhã à noite a gente tem um momento especial. Mas é bom porque as 3 árvores que faltam, ela faz muito jus do que vai acontecer aqui amanhã à noite. Então, aprendemos ontem e hoje. Precisamos de confiar no plantio de Deus para o sertão. Deus coloca o cedro para que o fogo seja garantido. Deus está dizendo, posso confiar em você? Ele coloca a acácia para que a presença dele seja garantida. Ele coloca a murta para que o brilho dele seja garantido. E ele coloca a oliveira para que a unção dele seja garantida. Então olha para mim, Deus nos é favorável. Ele poderia deixar o sertão deserto do jeito que estava, mas ele bateu no pleito e disse, eu vou mudar essa cara desse sertão, eu vou mudar isso aí, eu plantarei, eu plantarei, eu plantarei, eu plantarei. Quem vai plantar é o Senhor, quem está plantando. Aí você vai dizer, eu quero essa unção na minha vida. Eu queria orar por você. Diga para Deus agora, Senhor, que este fogo, que esta presença, esse brilho, esta unção esteja sobre a minha vida. Seja o meu sombreiro. Este bosque que você plantou nessa região. Pai, em nome de Jesus, eu me submeto, eu me curvo diante deste plantio que você faz. Pai, em nome de Jesus. Junte-se a um amigo, uma amiga, um irmão, 2 ou 3, junte-se a ele. O próprio texto de Isaías 41, no verso 6, ele diz, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro e ao seu amigo disse, ser forte, seja ungido, seja transformado, seja mudado, brilho. Começa a orar por ele agora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, declaramos que este lugar venha estremecer debaixo da tua presença. Que este sombreiro espiritual aconteça. Vem, 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 vem. Orebalabarra xereriva uarase. Orebalabarra.
Recebe, recebe. Fogo, brilho, presença, unção. Fogo, brilho, presença, unção. Fogo, brilho, presença, unção. Venha, venha, libera, libera, libera. Aleluia, aleluia, aleluia. Libera, 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 libera. Libera, Deus. Dentro do teu plantio nós encontramos. Eu plantarei, diz o Senhor. Eu plantarei, diz o Senhor. Obrigado por esta noite. Obrigado por esses dias. Obrigado pelo modelo de gente que você quer e você tem para a gente. Oh, 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 oh. Eu não quero atrapalhar, mas se você está dizendo, pastor, eu quero essa unção, eu quero estar na sombra desta unção, eu quero se mover na minha direção, sabe teu lugar, te aproxima ao altar, os pastores vão orar por você. Os pastores vão orar por você. Venha a este lugar, venha à frente. O Senhor irá batizar você, renovar você, capacitar você. De onde você está, venha até a frente. Alguém aí, alguém aí, alguém aí. O Senhor vai trazer sobre a tua vida presença, unção. Fogo, brilho, brilho. Para cá. Liberando a sua graça sobre a vida deles. Se tu está aí, quer vir, vem embora. Porque Deus está dizendo, eu vou fazer do sertão o que eu quero fazer. Este plantio é para a glória do meu nome. Este plantio é para a glória do meu nome. Este plantio é para a glória do meu nome. Filhos, trazemos as tuas bênçãos sobre a vida dos teus filhos, trazemos a tua bênção. Declare, vem sobre mim, Senhor. Declare, vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te Vem sobre mim, Senhor.
Declare.